Estamos conversando com Kidemi Dantas, um dos sócios fundadores da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, que está completando 30 anos. 30 anos de incentivo, 30 anos de desafios, 30 anos com o intuito de agregar estudiosos, curiosos, pesquisadores, historiadores, seja lá como você queira chamar. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero lembrar você que entrou agora, que está assistindo a nossa entrevista, mas que ainda não é inscrito no canal. O que é que você está esperando, companheiro? Se inscreva, dê o seu like, acione o sino e receba a programação. O Resenha do Cangaço vai ao ar toda sexta-feira às 18 horas. Hoje é um programa especial, por conta do aniversário da SBEC e do Fórum do Cangaço, que está ocorrendo em Mossoró. E a sua participação é fundamental. Você pode sugerir temas, você pode sugerir entrevistados. Olha, Lemuel, seria interessante entrevistar essa pessoa e tal. Qual é a proposta do canal, do Resenha? É entrevistar pesquisadores, mas também entrevistar parentes de ex-cangaceiros, de ex-volantes, ou pessoas que têm alguma história, alguma curiosidade, conheça alguma lenda, algum mito que envolva a temática do cangaço. Não importa qual cidade. Pode ser Mossoró, pode ser qualquer cidade da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia. A nossa produção vai lá, conversa. Hoje a tecnologia nos beneficia. Há 20 anos atrás, 30, a gente tinha que pegar o carro e ir até os sertões da Bahia, não era, Kidemi? Se quisesse fazer algum levantamento. Kidemi, estamos caminhando para o final, mas eu queria saber de você o seguinte: inúmeras foram as viagens que você fez em companhia de Paulo, em companhia de outros colegas da SBEC, em minha companhia, e o que você aprendeu, o que você ensinou, o que você ouviu que você achou que era uma verdade absoluta, apesar de não existir a verdade absoluta, e o que você percebeu também ser uma inverdade ou uma invenção. São muitos anos de estrada, muitas pessoas que você contactou, muitos ex-cangaceiros, parentes, muitos ex-volantes, parentes, muitos parentes de vítimas, muitas vítimas. Mas aí nós nos deparamos com muitas verdades e com muitas inverdades. Eu fiz essa mesma pergunta para Wesley, que tive a oportunidade de conversar com ele no programa passado. O que você destacaria como uma verdade para você e uma inverdade para você, amigo? Em 1997, nós tivemos um Fórum do Cangaço em Mossoró, que foi uma semana de fórum. Eu acho que foi o maior fórum que nós fizemos de todos os tempos, né? Com a organização de Paulo e a gente também na equipe trabalhando. E tivemos aí a felicidade de trazer, na época, além de alguns bons palestrantes, nós trouxemos Expedita Ferreira e Vera, né, que participaram do evento. Inclusive, Vera, na época, lançando o Espelho do Quipá. Quando foi depois, eu dizendo a professor Mauri, que ele não pôde vir nessa data, que tinha vazado essa conversa, e eu fiquei pasmo de que o cangaço teria sido responsável pela, vamos dizer assim, pelo incentivo a, a, ao movimento sem terra, pela luta, né, pela luta da reforma agrária no Brasil. E essas palavras eu escutei da voz de uma jornalista, e que eu não vou citar o nome, por motivos éticos, de uma jornalista que na época estava pesquisando cangaço. E aquilo me chocou como uma inverdade absoluta. Uma inverdade absoluta. Você me falou bem, tive contato com diretamente com 5 ex-volantes e com 5 ex-cangaceiros, né? E desses dois lados, eu escutei
dois conceitos interessantes. Um conceito de um ex-volante, seu Luiz Flor, lá de Serra Talhada, né? Que era Nazareno, né? Lá do Nazaré do Pico, que faz parte do município de Floresta. Nós estávamos conversando com ele em 96, eu, Paulo Gastão, Filemão Pimenta, Gutenberg Costa. Estávamos conversando com ele, e aí eu perguntei assim, mas seu Luiz Flor era, na época do cangaço, chegou a sargento, e depois foi até delegado de Triunfo, Pernambuco. Mas, seu Luiz, o senhor não acha que as polícias, né, as volantes, agiram tão violentos ou igual aos cangaceiros naquela época? E ele disse, simplesmente, meu filho, naquele tempo você tinha que escolher. Ou você era a favor das volantes da polícia, ou você era a favor dos cangaceiros. Porque se você fosse neutro, apanhava dos dois. Você imagina a situação do sertanejo, que está isolado naquele meio de mundo. Hoje não, hoje tem luz em todo recanto. Você não anda no escuro mais na estrada, porque você vê luz por tudo que é canto. Né? Mas você imagina naquela época, o cara chegar, uma volante na sua porta, e você dizer, não, eu gosto mais dos cangaceiros. Como quem torce por time de futebol. Né? Eu torço pelo Potiguar, eu torço pelo Baraunas. Não. Você apanhava da polícia. Chegasse um grupo de cangaceiros e você dizia, não, porque eu sou da família do. Eu tenho um amigo, um filho, um parente que é soldado da polícia. Apanhava do mesmo jeito. Você imagina a situação dessa população interiorana. Então, é uma situação muito crítica, mas era uma verdade absoluta. Seu Luiz Flor, sargento da Polícia Militar de Pernambuco, me deu esse conceito. Anos depois, nós tivemos a felicidade de conhecer seu José de Matos, lá em Maceió. E quem era o seu José de Matos? O Cangaceiro 25. E o Cangaceiro 25, em determinado momento da conversa, que fomos eu, Paulo Aderbal e o Wilson, um rapaz lá de Fortaleza, que inclusive era o guia do carro. Fomos no carro dele. E aí, em determinado momento, eu cheguei para o seu Zé de Matos e perguntei, seu Zé, como o senhor definiria o cangaço, né, do seu tempo e de hoje? Ele disse assim, eu vou responder. Primeiro, ele permitiu que a Derbal filmasse a entrevista com ele, que até então, quando a gente chegou, se apresentou e conversou, ele só conhecia Paulo. Os outros ele não conhecia. E então, depois de bem uma hora de bate-papo, a Derbal pediu para ligar a filmadora e ele disse assim, eu vou permitir por dois motivos. Um é que Dr. Paulo me falava muito desse seu Aderbal e eu queria conhecer o senhor. Estou lhe conhecendo agora e eu vou permitir porque eu gostei da sua cara. E depois, porque esse cabra que está sentado aqui do meu lado esquerdo acabou de me confessar que ainda é parente de meu irmão do Exército Azul, Candeeiro. Porque Candeeiro é Manuel Dantas Loyola. E eu sempre digo que esses Dantas é um só, né? Então, que Delmir Dantas, aí ele pegou, né? Aí nisso eu vou dizer, o cangaço hoje, o cangaço naquele tempo, é uma vida que eu não queria, eu não entraria mais. O que eu passei pelo cangaço, eu não me arrependo, mas também não entraria hoje. E o cangaço de hoje, meu filho, é uma coxa de retalho. Cada um traz seu pedaço e aí vai juntando e vai formando a coxa. Então, para mim, são duas verdades. A verdade do volante, do sargento da PM, e a verdade do cangaceiro. O cangaço hoje é uma coxa de retalhos. Apesar de que alguns pedaços já são muito usados, já são esgalçados, como dizia minha avó, né? Que quando você começa a costurar, aí tora um ponto no canto, tora um ponto no outro. Por quê? Exatamente porque traz algumas informações que você acredita que não é verdade. São informações dos pesquisadores da internet. Né? Eu hoje fujo às léguas de grupos de Face, de WhatsApp, dessas coisas. Por quê? Se você
Se o cara colocar um texto dele lá e o outro não concordar, o outro já começa a chamar você de mentiroso. Aí você vai atrás do cara, o cara é um pesquisador, que tem inúmeros livros, que tem uma biblioteca de pesquisa de assuntos totais, inclusive do cangaço, por isso que ele está no grupo. Então, se o cara é pesquisador, ele deve ter pegado aquela informação em alguma coisa. Aí vem um que só tem um computador e vem chamar o cabo de mentiroso. Corra as léguas desse povo. 30 anos de pesquisa do cangaço em Mossoró. Eu. E ainda encontro novidade. 30 anos depois da fundação da SBEC. Estamos terminando o nosso papo com Quidemi Dantas, um dos sócios fundadores da SBEC. E, Quidemi, eu vou passar para você fazer suas considerações finais e eu quero que nas suas considerações você indique uma obra que você, para quem é iniciante, para quem pensa em entrar no estudo do cangaço, você indicaria. E outra obra para alguém que já está mais experiente, já tem caminho andado. Eu vou para você fazer suas considerações e dar essa indicação. Não poderia, nesse momento, deixar de citar os amigos que embarcaram nessa ideia, que criaram a Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço. Citar aqueles que partiram antes do combinado, mas estavam presentes conosco durante esses dias todos, porque fisicamente eles desapareceram, mas ficaram perpetuados nas suas obras, nos seus nomes, nas suas pesquisas. Então, aqui eu gostaria de falar Paulo Gastão, Dr. Vantan, Raimundo Soares de Brito, João Pegado de Oliveira Ramalho, João Bosco Queiroz Fernandes, João Batista, Zé Saldanha, tá? E também José Rodrigues da Costa, que é o fotógrafo daquela foto da criação da SBEC. Então, são esses nomes que a gente não pode esquecer jamais. E, ao mesmo tempo, lembrar dos colegas que continuam, alguns pararam as pesquisas, alguns deixaram de participar dos eventos, porém, estão na área de fundação. Então, Patrícia Gastão, Gutenberg Costa, Carlos Alberto de Araújo, que mora em Natal, Luiz Bezerra, Marcos Antônio Filgueira, Severino Vicente, João Maria Lucena Marinho, Rosário Saldanha, Francisco Bento da Chaga Guerra, Chico Bento, aí do IF, Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, Irineu Justino Filho. Esses nomes estão na ata, estão na SBEC e estão na história. Eu abraço-os muito, muito agradecido por eles terem participado da nossa vida como pesquisadores, por terem participado de nossa amizade e por estar sempre ao lado da gente, tanto os que já se partiram, quanto os que estão presentes. Todo mundo sabe que há muitos livros sobre o tema. E eu tenho dois referenciais para mim, Quidemi Dantas. Não é obrigado a ser para os outros. Frederico Pernambucano de Mello e Antônio Amaury Corrêa de Araújo. São duas referências que eu tenho. Então, qualquer um livro desses dois pesquisadores, Guerreiros do Sol, Lampião, As Mulheres e o Cangaço, e os demais, são de essencial importância para quem quer iniciar a pesquisa. Para quem quer conhecer a história da resistência do cangaço de Mossoró, aí você tem que se abraçar com Raimundo Nonato, Lampião de Mossoró, de 1956, que é um livro praticamente documental. Então, se você é pesquisador e historiador, se você quer pesquisar a parte histórica, vai lá para Raimundo Nonato, né? Que já teve outras edições publicadas pela coleção moçoroense. Se você quer ver o lado, vamos dizer assim, o lado de quem estava dentro da resistência, mesmo não estando presente, que é o caso de Raul Fernandes, a Marcha do Lampião, né? Se você quer pesquisar algo que envolva os temas mais a miúde, você pega Honório de Medeiros com História de Coronéis e Cangaceiros, tá? E aí você tem
ou inúmeros livros só sobre esse tema Mossoró. Mossoró, temos mais de 20 títulos, tá? Então, esses 3 livros, para mim, são essenciais, como é essencial Nas Garras do Lampião, de Diário do Coronel Gugel, e Antônio Gugel do Amaral e Raimundo Soares de Brito, tá? Então, para mim, são essas referências que eu dou para quem quer começar a pesquisar. Quem quer começar a pesquisar, tá? No mais, Lemuel, é agradecer o seu convite e saber que a gente está junto em todos os momentos, em nome e em prol da história, da memória e da SPEC. Obrigado a todos, um abraço e valeu. Obrigado, Quirelmir. Obrigado a você que nos acompanha, você que já é inscrito no canal e você que ainda não se inscreveu. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, mas esse é um programa especial. 30 anos da SBEC. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até sexta-feira com mais uma resenha do Cangaço.